Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que eu respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. E pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E grande, tão grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. E grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o seu nome engrandecer
agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, bendito seja o teu nome, Deus. Aleluia. Que bom poder cantar a ti, louvar o teu nome, te agradecemos por esse privilégio. Obrigado, Jesus, obrigado pelo dia que nasce, pelo sol da manhã. Obrigado, meu Deus, pela chuva que cai, pelo ar que nós respiramos, pelo pão que nos alimenta. Obrigado. Obrigado pelo amor que não morre. Obrigado pela nova aliança que foi feita na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teto sobre nossa cabeça. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu favor, pelo sangue poderoso de Jesus que nos perdoa. Obrigado, Senhor. Eis a nossa gratidão nessa terça-feira. Eis a nossa gratidão, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Diácono Gilmar vai ministrar ao nosso coração. É do Senhor, meus irmãos. Uma alegria mais uma vez estar com os queridos. Estava com saudade já dos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmos número 91. Salmos bem conhecido, mas que sempre tem e terá algo da parte do Senhor para falar aos nossos corações. Salmos número 91. Salmos não tem capítulo nem versículo, são números e versos, porque são canções, não é? Então, Salmos número 91, ele vai nos dizer, apenas o primeiro verso, vai nos dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o título destes salmos está assim: segurança daquele que se refugia em Deus. Meus irmãos, quero compartilhar essa reflexão breve com os irmãos esta manhã. Veja que o salmista aqui, ele é bem claro em dizer que para a sombra desse onipotente, que é o próprio Deus, repousar, há uma condição, e essa condição é bem clara: aquele que habita no esconderijo. Meus irmãos, para esta sombra, para esse poder, para esse cuidado, para esse amor tomar conta da sua vida, te abraçar, te proteger, de fato, te guardar do adversário de nossas almas, das ciladas do diabo, que são muitos a todo tempo, a todo instante nos rodeando, querendo tragar as nossas vidas. É necessário habitar no esconderijo do Altíssimo. O pastor falou algo aqui que eu fiquei pensando, e de fato é muito real, que nós temos olhos para muitas coisas, olhos bons. E ele falou uma coisa aqui que ele falou até às vezes, mas eu vou até ser mais atrevido e falar que geralmente a gente tem olhos bons para o pecado. E quando eu falo isso, meus irmãos, eu não estou aqui me colocando na posição de melhor do que ninguém. Eu estou no mesmo pacote. Estou no mesmo pacote, que eu sou tão necessitado quanto os irmãos, tão dependente quanto os irmãos. E por que eu falo que geralmente a gente vai ter olhos bons para o pecado? Porque aos nossos olhos humanos, o pecado, ele é agradável. Tanto é agradável que se ele não fosse, nós não cometeríamos. Nós olharíamos e passaríamos de longe. Mas a nossa
Nossa vida como homem pecaminoso, coração muitas das vezes perverso, nós olhamos ali uma oportunidade, uma situação adversa, aonde realmente, de fato, o certo era nós passarmos de lado, passar longe, cortar a volta daquilo dali, o nosso olho brilha, e a gente olha com bons olhos para aquilo, e é muito mais fácil nós irmos lá cometer um pecado, cometer um delito, do que nós olharmos e pedirmos misericórdia a Deus e sair fora daquilo dali. E eu volto a falar, meus irmãos, eu estou no mesmo pacote. A pessoa que chegar para trazer uma palavra falando como se ele estivesse acima, como se ele estivesse livre disso, ele é o pior. Porque nós temos que ser verdadeiros. O mesmo olhar bom que às vezes você vai ter, eu também vou ter. Nós somos carne, nós somos pecadores, é isso que nós somos. A única coisa que nos difere do mundo que está aí fora é habitar nesse esconderijo. Que não é aquele esconderijo que nós éramos crianças, nós brincávamos de pique, um se escondia atrás da geladeira, outro se escondia no terreno vazio, outro via um carro estacionado e se escondia. Não é esse esconderijo que eu estou falando. Tinha uns trapaceiros, pastor, que a pessoa está aqui contando, ele ficava atrás dele, quando a pessoa virava, ele já... Trapaceiro, até isso, até quando criança, veja só como que o homem é. Não é sobre esse esconderijo que eu estou falando. Não é o esconderijo de quando você vê uma pessoa que por algum motivo te entristeceu, te feriu, você olha ela vindo lá embaixo, você olha ela saindo lá do material de construção, você se esquiva aqui, você muda de rua, você vai por ali por outra. Não é desse esconderijo que eu estou falando. Porque todos esses esconderijos que eu estou usando de exemplo aqui, meus irmãos, é só paliativo. Você vê uma pessoa que você não quer falar com ela por algum motivo, você se esconde, daí a pouco ali na frente, quando você dá fé, você está de cara com ela. Então, você não escondeu, você só mudou o dia, mudou o rumo. E esse título desses salmos que nós lemos, a segurança daquele que se refugia em Deus. Meus irmãos, hoje, infelizmente, meio cristão, e eu falo isso com muita tristeza, eu e meu amigo Marivaldo sempre estão conversando a respeito dessas coisas. Hoje, o meio cristão, a pessoa às vezes fica 20, 30 anos na porta desse esconderijo, com essa porta aberta, só ele entrar e se esconder. Mas ele prefere ficar aqui na porta, assim, encostado na porta, mas não entra. Ele quer usufruir da bênção, ele quer usufruir da porta aberta, ele quer se abrigar próximo a esse esconderijo, mas ele não entra. Para ele está bom desfrutar dessas pequenas coisas. Muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa está dentro da igreja, está dentro do ambiente, ele deveria partir dali e se esconder nesse esconderijo do Altíssimo, mas aí ele recebe uma bênção hoje que ele queria, ele fica feliz da vida, passa 2, 3 dias, ele quer outra bênção, aí ele começa a buscar por aquilo dali, quando ele recebe, ele se satisfaz, e assim ele vai caminhando, às vezes ao longo de anos, mas nunca se define, nunca se decide. E o salmista aqui, ele não fala que esse Altíssimo, que é o próprio Deus, ele não fica botando um monte de regra para você se esconder dele, não. A decisão é sua e é minha. Eu quero me esconder nesse esconderijo do Altíssimo. Eu quero estar debaixo da proteção da mão desse Deus poderoso. Eu quero. Se eu quero, é isso que precisa. Prova disso, meus irmãos, lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado, tinha um ladrão de cada lado.
Um olha para ele e começa a zombar. Mas se você é Cristo mesmo, Filho de Deus, desce daí, salva você e salva a gente também. O Senhor não é poderoso? Começa a zombar e começa a escarnecer dele. E o outro vai e repreende, fala: rapaz, não faça isso não. Eu e você estamos aqui porque a gente merece estar aqui. Nós vivemos uma vida inteira praticando coisas terríveis. Esse é o salário daquilo que nós plantamos durante a nossa vida. Mas esse aqui nenhum mal fez, nem pecado dele. Aí ele faz uma palavra só: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. E Jesus olha para ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, ele escolheu habitar nesse esconderijo. Um só escolheu zombar, um só escolheu escarnecer. Um, ele gastou seus últimos minutos zombando de Cristo, estava do lado dele, poderia também ter recebido esse presente tão maravilhoso, mas o outro reconheceu. Ele sabia que era a última oportunidade dele, eram os últimos minutos da vida dele, e ele vai e entrega seus últimos minutos aos pés daquele que realmente podia mudar a sua história, e mudou. Meus irmãos, esse esconderijo está disponível para mim e para você. Conselho que eu trago do Senhor para as nossas vidas nessa manhã é o seguinte: não se contente em apenas estar próximo desse esconderijo. Não se contente em ver pessoas dia após dia adentrando nesse esconderijo, adentrando debaixo das mãos de Deus, dos cuidados do Senhor, e fique de fora como espectador. Não. Se você não entrou até hoje, hoje é o dia, agora, entre agora, porque a gente não sabe, daqui a pouco a gente sai ali. Nossa vida é um conto ligeiro, é um sopro, e quando você pensa que já passou. Antes dos meus pequenos nascerem, os pais falavam comigo: mas quando você tiver filho, aproveita, meu irmão, que passa rápido demais. E eu sempre ouvi isso. E hoje eu estou vivendo isso. Às vezes eu estou olhando foto e vejo minha esposa ali barriguda, barrigão grávida, e eu lembro, passa um fio na minha cabeça: o Isaac já vai fazer 4 anos. Rebeca já está indo para os 3, correndo a casa toda, falando de tudo, inteligentíssimo. E eu olho, parece que foi ontem nós estávamos ali conversando com eles dentro da barriga. Então nossa vida é ligeira demais para nós desperdiçarmos isso daqui que o salmista está nos ensinando. Tem um esconderijo disponível para você. Tem um lugar de fato seguro disponível para você. Esse lugar é aos pés de Jesus Cristo, é aos pés do nosso Deus, é aos pés do Senhor Jesus. É o único lugar que ninguém consegue pôr a mão em você, a não ser que seja permissão dele, meus irmãos. Esse lugar não é guardado por seguranças, por cercas elétricas, por um sistema de alta tecnologia de segurança. Não, isso aqui é coisa terrena, é para a gente, para guardar nossos bens, nossa casa. É só para isso, mais nada. Esse esconderijo, ele é guardado pelo próprio dono do esconderijo, que é o Deus poderoso. Meus irmãos, se tem lugar para você, tem bênção para você. Não fique como espectador. Não se contente em apenas receber uma bênção. Não se contente em apenas ouvir uma palavra e glória a Deus, que palavra boa, que louvor bonito que o pastor contou. Não, queira mais. Sabe quando você está diante de um banquete? Eu não fui ainda, mas no rodízio, nunca fui, de nada. Às vezes não é nem questão de ter o dinheiro para ir lá, não, nunca fui. E tem rodízio de pizza, rodízio de tanta coisa que tem por aí. E às vezes eu vejo um comercial, alguma coisa no rodízio, e eu fico pensando, às vezes você está ali diante de um banquete, você está comendo um negócio aqui que você viu, que chamou sua atenção, só que tem tanta outra coisa. E eu fico imaginando que às vezes fica só naquele, como ele gosta, ele fica naquele conforto de pegar, seja vou usar uma asinha de frango aqui, um exemplo.
A pessoa gosta daquilo, ela fica naquilo. Só que tem um banquete inteiro para ela usufruir, ela fica só porque ela já acostumou com o sabor, com a textura. Já é uma coisa que ela tem conforto, que ela sabe que ela gosta, e ela deixa de sofrer todo o banquete. É exatamente isso que eu estou falando essa manhã para você, meu irmão, para você, minha irmã. Esse esconderijo é como se fosse um banquete espiritual. Então não se contente com o aperitivo, não se contente com apenas um detalhe desse esconderijo, não. Adentra esse esconderijo e fala: agora sim, agora eu estou guardado, agora eu estou debaixo das mãos do nosso Deus. Não se engane, meus irmãos. Às vezes o pessoal vai falar por aí, bem uma vez, certa feita, para encerrar, trabalhando com um amigo, e eu entramos num assunto de religião, e eu tive que falar para ele: você não é filho de Deus. E ele ficou bravo comigo, azedou o pé do frango, ficou. Mas você não é, eu vou explicar para ele. Não, ele achou que eu estava me colocando melhor que ele. Eu falei: não é isso não, meu irmão. É que filho só tem um, que é Jesus Cristo. Só que quando nós aceitamos ele, nós tornamos também cordeiros, tornamos também filhos de Deus. Você não aceitou Jesus ainda. Você é uma pessoa trabalhadora de bem, não tem vício, mas você ainda precisa aceitar Jesus. E ele começou a entender, a gente sempre tinha a oportunidade de conversar. Hoje eu não sei, já tem muitos anos, mas a semente foi plantada. Fato é que a palavra foi falada a ele, foi plantada no coração. E quantos de nós que essa mesma semente já foi plantada, às vezes nós se contentamos só em falar: eu sou filho de Deus. Todo mundo fala, até o incrédulo, ele vai uma certa feita na sua vida falar que ele é filho de Deus, mas não é. É uma dura realidade que tem que ser dita, irmãos. Não é. Não se contente em participar de um culto como esse, não se contente em ouvir um louvor bonito, não. Queira mais, queira desfrutar de todo o banquete, não de uma parte apenas. Eu encerro, meus irmãos, dizendo mais uma vez: esse esconderijo está com a porta aberta, só que ela tem prazo para fechar. Eu não sei o dia, nem o filho sabe o dia, mas ela já tem um prazo determinado, o dia, a hora, para ela fechar. Como ninguém sabe esse dia, não fique esperando acontecer, não. Não fique pertinho olhando: eu estou vigiando, eu quero começar a fechar. Não fique não, porque não vai dar tempo. A palavra vai dizer que vai chegar naquele dia, e muitos vai bater na porta e dizer: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, eu preguei, eu falei isso, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele só vai ter uma resposta: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não quero ouvir isso, meu irmão. Não quero ouvir isso, porque a porta desse esconderijo é debaixo das mãos do nosso Deus, está disponível para mim e para você. Que essa palavra ache lugar no seu coração, nos nossos corações, e que faça nós refletirmos: será que eu estou debaixo desse esconderijo? Será que eu estou habitando? Ou eu dou uma passadinha por lá e daqui a pouco eu estou aqui fora? Eu experimento um pouquinho desse esconderijo, aí eu sinto saudade aqui de fora, eu venho para cá. Então vou experimentar aqui também um pouquinho, que aqui eu já não. Habite. É preciso habitar. O salmista não fala aquele que visita, aquele que dá uma passadinha, aquele que vem: ô meu pastor, rapaz, esse esconderijo aqui é bom mesmo, hein? Estou vendo aí. Até que daqui a pouco a gente se fala: tá bom, pastor? Até próximo que a gente. Não. Habitar. Precisa habitar. Habitar é morar, meus irmãos. Habitar nada mais é do que morar. E Deus é tão maravilhoso que eu e você não vai querer ninguém de má conduta morando dentro da sua casa. Quem vai querer pegar um drogado, um ladrão, seja lá o que for, e botar dentro da sua casa para morar com você? Ninguém. Eu não vou querer, você também não vai. E nós somos fracos, pecadores, cheios de defeitos. Mas ainda assim, se Deus é maravilhoso, Ele tem lugar para você. Ainda assim Ele faz questão, a vontade dEle é que você habite nele, more nele. Então não perca essa oportunidade, irmãos. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Que o Senhor vos abençoe.
Em nome do Senhor Jesus. Marival, encerrando nosso culto. Se coloca diante dos seus pés. Que você possa sair daqui, nós possamos sair daqui com esse entendimento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo é aquele que está se elevado mais do que tudo. Às vezes nós habitamos naquilo que a segurança pode nos dar, aquilo que o nosso dinheiro pode nos dar, aquilo que a ciência pode nos dar, que a tecnologia pode nos dar. Mas o Deus da Bíblia, Ele está muito mais elevado que qualquer dinheiro, de qualquer coisa aqui dessa terra. Então, a palavra para nós é: habite nele. Ele é mais elevado do que qualquer coisa aqui dessa terra. Porque você habitando no esconderijo dele, tem uma recompensa. E é descansar na sombra dele. Descanso não é ausência de problema, mas descanso é mesmo ao problema, à dificuldade, à adversidade, você ter segurança que o Deus onipotente está te guardando. Onipotente é quem tem todo o poder. Então, seja qual for a dificuldade, a adversidade que você encontrar na sua vida, se você decidir estar no esconderijo dele, tudo pode vir. Mas Ele vai te socorrer na hora necessária, no momento certo, e você vai ser a pessoa mais feliz da vida. Porque felicidade não é ter bens, não é ter coisa. Felicidade é você ter um Deus que pode todas as coisas em nossas vidas. E que nós possamos sair com essa experiência. Às vezes, como o Gilmar bem disse, talvez você já tenha experimentado um pouco de Deus na sua vida. Mas não se contente só com experimentar, se contente em habitar no esconderijo dele, porque quem habita no esconderijo do Senhor tem descanso, querido. Oremos ao Senhor neste momento. Deus, nós queremos te adorar, Senhor. Pai, nós queremos te bendizer, nós queremos dar graças ao Senhor, porque o Senhor um dia decidiu, ó Pai, fazer um esconderijo para nós. Seres humanos tão falhos, tão imperfeitos, tão incapazes, tão inconstantes. Mas o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Não olhou para as nossas conveniências, mas olhou para o nosso coração, a qual nós necessitamos de um lugar de segurança, Senhor. Ah, Pai, nós te bendizemos porque o Senhor tem esse lugar para cada um, é para aquele que decide amar ao Senhor, para aquele que decide estar próximo ao Senhor. Ah, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, porque o amor de Deus se estende a todo ser humano na face da terra. A porta da graça está aberta, as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar todos aqueles que se acheguem ao Senhor. Ah, Pai, que nós, Senhor, possamos a cada dia entender esse amor do Senhor para conosco, nos achegarmos ao Senhor. Às vezes nós chegamos a tantos lugares geográficos, ou lugares de confortabilidade, e não nos achegamos ao Senhor, mas que o Senhor nos dê fé necessária para chegarmos ao Senhor, ao esconderijo do Altíssimo, aquele que está elevado sobre todas as coisas aqui nessa terra, Senhor. Nos dê a fé necessária para buscarmos a Tua face. Nos dê a fé necessária para que não venhamos olhar para as circunstâncias da vida, mas que possamos olhar para o Senhor, para o sacrifício da cruz, para Jesus, aquele ato de amor que o Senhor na cruz do Calvário de braços abertos disse: Pai, está tudo consumado. Está tudo consumado por amor a mim e a você. Ele se entregou de braços abertos. Ele não cruzou os braços, mas muito pelo contrário, Ele se abriu os braços para abraçar a mim e a você. E que nós possamos, Senhor, entender esse amor, esse ato de misericórdia do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. E que possamos estar aos pés do Senhor. E assim nós oramos agradecidos por essa oportunidade, ó Pai, por cada vida aqui presente, por cada lar aqui representado, porque nós temos certeza que as bênçãos do Senhor estão sobre nossa casa, nossa família, que aonde pisarmos com nossos pés, nós transmitiremos a bênção de Deus para aqueles que estão ao nosso redor, a nossa casa, a nossa família, a nossa volta, Senhor.
Nos ensina, ó Pai, a Te amar como o Senhor amou as nossas vidas. Nos ensina a praticar misericórdia como o Senhor praticou para conosco. Nos ensina a cada dia, Senhor, a entender que o melhor lugar que podemos estar é aos pés do Senhor. Assim nós pedimos, ó Pai, continuamos abençoando, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça do Filho do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, e seja conosco, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. Todos digam amém. Está encerrada a nossa reunião. A todos a paz do Senhor.